anos, primeiro ano de vida até os 14, foram basicamente constantes, né? Dos 14 aos 18, dei aquela parada, mas Deus, por sua graça, quando eu estava completando quase 18 anos, me trouxe de volta. Portanto, já tenho 40 anos, tenho uma ótima família, minha esposa, Cris Meia, Moura, temos nossos 5 filhos, hoje tenho minhas noras, meu genro, minhas netas. E, pela misericórdia de Deus, um bom tempo eu tive exercendo um trabalho numa agência de publicidade. Isso foi praticamente 20 anos, desde o começo, como office boy, e algumas funções. Mas a partir de 2002, Deus me chamou para o ministério pastoral efetivo. Então, esse ministério que eu nunca mereci, faz parte da minha história. Glória. Aí eu saí daqui de São Paulo em 2002, fui lá para o estado de Goiás, cidade de Lusiânia. Passei pelo Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo, Cariacica, Nova Iguaçu. E desde 2014 eu voltei aqui para São Paulo. Até hoje, pela graça de Deus, nós temos tido a oportunidade de exercer esse ministério pastoral, alcançando vidas para o reino. É evidente que o trabalho pastoral requer organização, muitas vezes, que envolve a administração da igreja, que envolve a administração do culto. Porém, o trabalho pastoral, ele está direto ligado a pessoas. Vamos dizer assim, em aspas, meu querido, o púlpito, em aspas, é fácil. O púlpito, em aspas, é fácil. E é muito chamativo, né? As pessoas se encantam com aquele lugar. Em aspas, o pastor muitas vezes aparece para todas as pessoas. Agora, tem aquele telefonema mais íntimo, tem aquele pedido pessoal, tem aquela lágrima derramada, tem aquela súplica que ninguém vai saber. E é nesta hora que muitas vezes o trabalho pastoral mais aparece e poucos percebem. Querido, uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender num pastorado, que eu iniciei no primeiro sábado de outubro de 1993, dia 2 de outubro, a coisa mais tive dificuldade de aprender, eu tive que aprender que ninguém pode pastorear sem ser ovelha primeiro. Porque você vai entender. Você precisa aprender o que é ser ovelha. Em outras palavras, é o seguinte: o pastor, ele representa o pastorado de Cristo. E todo pastor que não aprende a ser ovelha, ele não pode pastorear. Pode Porque até estar ali. Uma das marcas de Cristo era a humildade. E se não houver humildade naquele que tem o título de pastor, muitas vezes o título vai estar acima do dever, da função, da essência, que é realmente ser um representante de Cristo junto à carência daquela pessoa. É como o próprio Cristo ali. Exato, é um representante real de Cristo, mas sem ser o Cristo. Sim. Não tem substituto, mas é tem. representante real de Cristo. O que Cristo falaria para aquela ovelha? Não existe nenhum pastor perfeito. Mas o que Cristo falaria para aquela ovelha se estivesse no meu lugar? Como ele trataria aquela ovelha naquela determinada situação se estivesse no meu lugar? A gente tenta o melhor possível alcançar esse ponto aí. Qual seria o conselho? Sim. E muitas vezes o pastor não precisa falar nada. Já vi casos assim. A presença. A minha vida mudou quando Jesus me tocou. O abraço, o olhar. É suficiente. Já é suficiente. Porque as pessoas, elas foram criadas para ter comunhão. O pecado roubou isso. Roubou, muitas vezes, não a comunhão do meu semelhante para comigo, mas a minha comunhão com o meu semelhante. Eu não consigo me aproximar. E quando alguém se aproxima de mim, restaura um princípio que em mim morreu. E é isso. Cristo se aproxima para restaurar em mim. E é isso que o pastor tem que ser. Um canal do princípio de restauração que vem de Cristo. E nada mais. Com certeza. Eu gostaria que o pastor mencionasse, já que foi citado a família, com mais calma aqui, a esposa, né? Esposa do... Qual que é o nome da esposa do irmão? Cimeia. Ela vai estar... Cimeia Francisca Moura Santos. Glória. Somos casados há 36 anos. Glória. Abençoados por Deus. Sim, nós somos imitados, somos falhos, não tenho como minha esposa. Mas nós aprendemos a ir superando nossas limitações e falhas por causa de Cristo. Uma das coisas que eu mais gosto é exatamente isso aí. O Cristo, ele é a restauração também da unidade conjugal. É por isso que quando a Bíblia vai falar sobre o casamento, ela vai falar que a mulher deve ser submissa ao marido no Senhor, ou como ao Senhor. Logo, se não houver submissão da mulher ao Senhor, acabou o casamento. E se não houver no homem o amor que Cristo tem por ele, para que ele possa demonstrar esse amor para com a mulher, não tem casamento.
Por isso que Cristo ele é a restauração também da união conjugal. Não. E no casamento tem desgastes também. Eu creio que talvez seja um dos mais tem desgastes, exatamente pelas imperfeições dos cônjuges. Sim. O namoro é interessante, né? O namoro em aspas, você quebra o pau em aspas, né? Que tem que fazer isso. Mas quando termina aquele momento de namoro, você vai para casa, cada um vai para sua casa. Casou, não. No casamento, não existe vai dormir no quarto ao lado. Toda a ideia de vai dormir no quarto ao lado ou vai dormir na sala, quebra o princípio do casamento. O casamento é dois se tornaram um. Então, dois se tornam um, não se pode se dividir. E para completar essa ideia, em Cristo os pais podem vencer. Em Cristo os filhos podem vencer. Em Cristo a família pode vencer. Oh, glória. Me permita aqui aproveitar esse momento? Sim. Uma das mais fortes experiências que eu tive, e eu vou ser bem objetivo, foi um dia que eu tive a infelicidade de não administrar a educação dos meus filhos da forma correta. E quando eu fui dormir, Deus falou: Tiago, vai pedir perdão aos seus filhos. Foi uma das mais fortes experiências que eu tive. Pois ao pedir perdão aos meus filhos, eu não perdi os meus filhos. Pelo contrário, Deus me deu os meus filhos mais profundamente. Por que a expressão Deus me deu mais profundamente? Porque no fundo, os filhos não são nossos. Essa é a herança do Senhor. Mas legado é algo muito sério. Sim. Porque os pais, eles são espelhos para os filhos. Mas algo que eu entendo, os pais, quando eles entendem quem é Cristo, os pais, eles procuram colocar Cristo como foco para os filhos e procuram ser o exemplo de alguém que está focado em Cristo. O pai é focado em Cristo e ajuda o filho a ser focado em Cristo. Mas o pai, como legado, ele precisa deixar esse exemplo do que é estar focado em Cristo. E aqui para nós, hein? É uma frase muito fácil de ser dita, sim, mas na prática, que Deus, em sua graça, tem misericórdia de nós. Porque sim, quando se fala de foco, é basicamente isso. Eu não sei quantos sons a gente escuta todos os dias, mas quando a gente é focado em Cristo, nenhum som tira o nosso foco. Cita novamente aí, pastor, os seus filhos, o nome deles. Então nós temos, como já falei, nós temos 5 filhos, sendo 4 homens, uma moça, uma mulher. O Diego é o mais velho, o Rodrigo é o segundo filho, Renan o terceiro, a Gabriele, que é gêmeos com o Gabriel, vem 4 e vem o Gabriel, que é o quinto dessa sequência aí, né? Desses nossos filhos, nós temos o Diego, o Rodrigo e a Gabriele já casados. Ambos têm, cada um aí, uma menina, portanto nós temos 3 netos, minha esposa, a mais velha é a Ana Júlia, a segunda é a Maia, a terceira é a Lara, e graças a Deus, eu tenho muito a agradecer. Bom, eles moram todos próximos. Na realidade, quase todos moram muito próximo. Mas o primeiro filho mora muito distante, que é o Diego. Ele mora em Portugal. Do outro lado. Mora lá pertinho de Lisboa, ali. Já tem um tempo que está lá. Primeiro filho, uma das marcas fantásticas da vida. O começo da história dos filhos é maravilhoso. Eu não sou perfeito. Mas se Deus me acolhesse hoje, eu tenho certeza que eu deixaria algo de bom para os meus filhos. Amém. E não só para os meus filhos. Me permite contar uma experiência aqui? Sim. Eu não sei o nome, mas eu estava pastoreando na igreja lá no estado do Rio de Janeiro e quando foi anunciado naquele bairro que o pastor Márcio não ficaria mais lá, alguns ficaram sabendo. Um dia eu estava visitando algumas casas, finalizando o ministério ali, e eu estava na rua, de repente eu escutei, pastor, e eu fiquei olhando, quem está me chamando? E tinha um rapaz dentro do bar, meio embriagado, e ele falava, pastor, você vai deixar a gente? Muitas vezes, a gente não sabe o impacto que está gerando na vida das pessoas. O que é a vida, o pastor? O que é a vida, pastor Tiago? A vida, ela só se torna real mesmo, quando nós temos esses 3 níveis de relacionamento. Com Deus, conosco e com o nosso semelhante. Com o próximo. Aí quando se trata, então, da vida, que é o viver, e viver a razão da existência. Rapaz, eu vejo que o ser humano é a coisa mais linda que Deus criou. Porque, infelizmente, meu querido, nós, seres humanos, fizemos de Cristo um líder religioso. E se eu fosse entrar nesse campo, misericórdia, mas Cristo, ele não é um líder religioso. Cristo é a própria vida. E quando a gente encontra Cristo, a gente encontra a razão de viver. Deus não se limita a conceitos humanos. Porque muitas vezes o conceito humano ele está dentro da família, ele está dentro, querendo dizer, da religião. Mas falando, por exemplo, de uma experiência, né? Em 1983,
eu entrei dentro do ônibus e eu estava afastado do evangelho. E um amigo, um irmão que eu conheci antes, ele estava dentro do ônibus. Ele disse: Thiago, vai na igreja no próximo sábado. Eu tinha 17 anos para completar 18, cerca de 2 semanas depois. Eu disse: eu vou. Israel, olha, hoje eu posso falar isso. Naquele sábado que eu teria que ir à igreja, eu saí de casa 1 da tarde. E eu tinha que estar na igreja às 18 horas. Eu gastaria meia hora se eu fosse direto. Mas saí de casa 1 da tarde. Para onde eu fui? Fui para o bar, onde eu vivia o meu vício. E fiquei no bar ali praticamente até próximo do horário. Aí, quando eu me lembrei do convite, por isso que eu estou trazendo isso como impacto, falei: eu tenho que ir na igreja. Aí, resumindo, fui à casa dos meus avós, lavei o rosto, as mãos, e fui para a igreja no horário previsto pelo convite dado a mim. Quando cheguei lá, a igreja estava fechada. A pessoa que me convidou não chegou lá no horário. E a verdade é que fica de quase 1 hora em pé na porta daquela igreja. Eu fiquei ali, só Deus podia me segurar, porque tem 2 bares, a direita e a esquerda, e fiquei esperando. E aí, meu querido, olha por que eu trago esse testemunho aqui hoje. Sim. Quando a porta foi aberta pela irmã Joana, ela não muito depois me comentou muito bem, e ela me deu o violão da igreja. Eu estava no bar. Recebi o violão da igreja. Bem, resumindo, aquele dia eu me tornei o instrumentista oficial do culto. E no final do culto, quase todas as pessoas da congregação falaram comigo o seguinte: ei, amanhã tem um culto perto da sua casa, não muito distante de onde estamos agora, aqui perto da Cantina de Sampaio. Eu fui, num dia de domingo. Quando terminou aquele culto da tarde, os irmãos: vá para o templo. Eu fui. Era dia 17 de setembro, no sábado, de 1983. Dia 18 eu estava nesses 2 cultos. Resumindo, hoje eu estou aqui. Agora, por que eu estou dizendo como testemunho? Porque Deus me tirou de dentro de um bar. Porque depois eu estava lá tocando. Eu me lembro que naquele dia o diretor do culto me chamou para cantar. E eu cantei o hino de trás para frente. Mas talvez não, vou tirar essa frase talvez. Não teria outro hino mais certo para cantar naquele dia. Eu cantei: faz-me um vaso para te servir. Coisa, né, pastor Thiago? E aí, embora limitado, eu estou aqui. Esse é um dos testemunhos, eu tanto poderia contar, mas eu vejo Deus me tirando numa visão toda dele. Humanamente falando, eu não poderia ter acesso àquele violão. Sim. Só que o dom do violão é o dom do homem. O dom do violão é o dom do homem. Quem me pôs no violão foi o dono do homem. O dono do homem. Seria importante se o pastor pudesse mencionar alguém aí na caminhada que inspirou o irmão, que... Damião Plácido. Esse homem, ele foi o maior exemplo que eu tive dentro desse retorno ao evangelho. Guardo esse homem com carinho no meu coração. Amém. Foi um exemplo para mim. Não tenho detalhes. Eu sei o que Deus fez através dele na minha vida. E Deus poderia ter usado outra pessoa? Poderia. Mas hoje, nessa sua pergunta, eu louvo a Deus pela vida de Damião Plácido, o homem dos meus dias. Glória a Deus. Exemplo de vida para mim. I have dream. Eita. Eu tenho um sonho. Que sonho eu tenho? Bem, vamos lá. Como pai, como pastor, o que eu mais desejo é algo que eu já falei aqui hoje, só que agora em outro contexto. É ver paz. Paz. Paulo, quando vai falar sobre paz em Romanos 12, ele fala assim: ó, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente vê aí muita ausência de paz nas famílias. E quando não há paz nas famílias, não pode haver paz na nação. Não havendo paz na nação ou nas nações, não pode haver paz no mundo. Esse sonho de ver uma paz em plenitude, eu sei que eu não vou ver. Mas a gente pode, olha como é fácil falar, ver o nosso sonho realizado dentro de um certo contexto, a partir do momento que a gente plante paz. Então, quando a gente começa a entender isso, Sim. a gente começa a fazer a diferença onde? Na nossa casa, na congregação, E vai no trabalho, se expandir. na faculdade. Então, eu conheço muitas famílias. E eu sei que Deus tem algo para minha casa, para sua casa, para as nossas casas. Então, eu vi uma família sendo restaurada alguns anos atrás, uns 25 a 30 anos atrás. E vi uma família sendo restaurada há um pouco mais de 6 meses. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal, os seus lábios não falam engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga.
Para falar com Deus. Quem pode falar com Deus não é a igreja, é o homem. Porque quem procura falar com o homem não é a igreja, é Deus que fala com o homem. Deus procura falar com o homem. O homem pode falar com Deus. Bem, eu não lembro o nome da pessoa e não vou abrir muito leque porque vai abrir muitos pensamentos por aí. Mas eu conheci um testemunho de uma pessoa que não acreditava na existência de Deus. E ela estava vivendo aquilo que eu posso chamar de caos no mundo em que ela estava. Existencial. Ela estava num caos e ela não acreditava na existência de Deus. E aí, resumidamente, ela contraiu uma doença, a AIDS, e ela foi internada. E lá naquele hospital, ela ouviu um radinho de algum crente que estava num dos quartos daquele hospital. E ao ouvir um pouco sobre Deus, essa pessoa disse o seguinte: Deus, se tu realmente existe, só o Senhor pode me tirar daqui. A forma que ela falou com Deus não era uma forma de alguém que acreditava em Deus, mas a forma de alguém que procurou Deus dentro da sua carência, de sua necessidade, da sua dependência. E quando ela foi falar com Deus do jeito dela, Deus estava ouvindo. E a resposta de Deus foi dentro do contexto que ela solicitou. Ela se tornou uma testemunha não só da existência de Deus, mas do poder de Deus. Ei, você, aonde quer que você esteja, você pode falar com Deus. Ou não adianta refutar. Aqui nós trazemos a fábula de La Fontaine, que ele cita o lobo, né, em um diálogo com a ovelha, com o cordeirinho ali. Mas todos nós sabemos que o instinto do lobo é devorar. Certo. Mas Eu acredito, meu companheiro, que a igreja, em sua plenitude, ela é um projeto 100% divino. E cedo ou mais tarde, todos esses conceitos que nós temos vão cair. E quando eles caírem, vai ficar o que a igreja é. Deus não tem tempo. Deus é temporal. Deus é antes e depois. O tempo só existe para nós. Deus fala em Isaías o seguinte: ó, eu farei toda a minha vontade. E eu estou anunciando o fim desde o começo. Desde o início. E aí? Como é que faz? Se ele anuncia o fim desde o começo, qual o fim que ele anunciou? Qual é o fim que ele anunciou? E ele disse: eu farei toda a minha vontade. Resumidamente, sabe qual é o fim que Deus tem para o homem? Vida em Cristo. Sem Cristo, o fim que Deus não tem, mas o fim que o homem buscou é morte. O fim que o homem buscou É morte. caminho. Romanos 6. O salário do pecado, ele não será. Ele é. Ele é. E acabou. Porém, o dom gratuito de Cristo ou de Deus em Cristo não é ministério pastoral. Não é ser cantor. Não é ser instrumentista. Não é ser evangelista. Não é ter a carteirinha de uma determinada instituição. O dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Esse fim já está definido. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me sujeitar ao que está revelado. Que lado que o pastor está concernente a esses acontecimentos escatológicos? Não há a menor possibilidade de salvação após a volta de Cristo. Pode. Então, o que eu entendo? Que quando Cristo voltar, Quando ele voltar? ele vai completar O ciclo, fecha o ciclo. o processo. O processo Por todo quê? se fecha ali. Hoje, a igreja é o quê? É o que eu entendo, é um assunto extenso. A igreja é a pregoeira da justiça de Deus ao mundo. E quem é a justiça de Deus ao mundo? Jesus. Em Cristo, o mundo pode ser salvo, mas em Cristo o mundo será condenado. Porque essa é a escolha do mundo. No Evangelho de João, a Bíblia diz que o mundo, ele rejeitou Cristo por causa das suas obras. Falando, que lado eu estou? Eu entendo o seguinte: não haverá, na minha compreensão, Sequência. nenhuma possibilidade de salvação para ninguém após a volta de Cristo. É onde ele fecha todo. Ele fecha, porque após, eu entendo que esse período de um milênio é um período que tem muitos debates por aí, mas eu entendo que esse período do milênio é um período da igreja com Cristo. A igreja com Cristo. Aonde vai ser é o que menos importa. Mas após o fechamento do milênio, o que a Bíblia vai falar é de juízo Meu juízo. final. Sim. E o que separa o juízo final? Olha o que separa o milênio. Ó, mas antes do milênio, o que vem? A ressurreição. De quem? A Bíblia vai dizer: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Após o milênio vem o quê? A ressurreição aqueles que não ressuscitaram na primeira. Mas o que a Bíblia diz? É a ressurreição de quê? Para juízo. Sim. Mas é interessante lembrar que o mundo, ele não será, em aspas, julgado. Ele já está julgado.
Quem não crê em Jesus hoje Já está em curso. já está condenado. Já está. O juízo é só a revelação do julgamento. Basicamente isso. Israel, você quer ser salvo? Tiago, você quer ser salvo? Ei, Josefa, Maria, Joaquim, você quer ser salvo? Olha para mim e você será salvo. Em outras palavras, é o seguinte: salvação só se encontra olhando para Deus. Você, sua casa, sua família. Obrigado, Israel. Amém. Bom demais. Deus abençoe, pastor Tiago. Amém, amém.